Aqui não há palcos sem mesas. Nesta casa é à mesa que tudo acontece. A Casa da Cidade é uma comunidade cristã que vive há 25 anos às portas de Lisboa. Quinzenalmente, queremos trazer para este encontro vozes que nos encorajem e construam. É a partir das verdades partilhadas e refletidas que a esperança é repartida como se de pão se tratasse. E é por experimentarmos a esperança que não a podemos guardar só para nós. Falamos em casa. Não é a advertência popular da nossa língua. É a disponibilidade de conjugar no presente as conversas que gostávamos de ter à mesa da nossa casa convosco. A porta está aberta, mas há um senão. É proibida a entrada a pessoas perfeitas. A artista Lauryn Hill disse que tudo o que fazemos deve ser o resultado da gratidão que temos pelo que Deus tem feito por nós. A gratidão é fundamental no desenvolvimento pessoal e social do ser humano e, por consequência, da disciplina espiritual também. A Bíblia está cheia de indicações e exemplos de atitudes de gratidão. Um dos exemplos que mais me comove é quando o fugitivo rei Davi suspira por água da cisterna à entrada de Belém. E 3 dos seus soldados arriscam a vida, penetrando as fileiras dos filisteus, e lhe trouxeram essa água. David recusou-se bebê-la e a derramou em gratidão a Deus e aos seus homens. No podcast Falamos em Casa hoje, queremos mergulhar nos mistérios que a gratidão pode nos revelar, e para isso vamos conversar com os psicólogos Marisa Bossa, Francisco Chaves e com a nossa amiga e autora Mafalda Ribeiro. Que processos neurofisiológicos acontecem quando alguém decide parar de reclamar e passa imediatamente a encontrar motivos para agradecer? De uma frase negativa para outra positiva, já poderia haver uma descarga de dopamina? Francisco? Os estudos indicam que sim, e outras coisas, outros benefícios para além desses meramente ao nível hormonal. Mas sim, há aqui uma série de benefícios em relação à gratidão e apreciarmos, digamos, aquilo que a vida nos traz e o caminho que nós fazemos, mais do que lamentar apenas aquilo que não temos ou haver vidas amarguradas. Uhum. Marisa, em que medida é que tu tens acompanhado pessoas em que notas a diferença havendo um registro de falta de gratidão passando a vê-lo? Eu acho que instintivamente uma das primeiras coisas que eu faço logo quando conheço as pessoas é começar a tentar localizar o que é que são as fontes de prazer, as fontes de sabor da vida daquela pessoa. E porquê é que eu faço isto? Porque tenho noção que procurarmos a satisfação, o nosso estado de humor, esta noção de gratidão para com as coisas que podemos utilizar no dia-a-dia, produz logo uma grande diferença. Então esta é uma das primeiras áreas a trabalhar exatamente pela eficácia que tem. Acho que todos temos esta noção e infelizmente não temos tão clara a noção de que estamos longe deste padrão, ou seja, que vamos vivendo a nossa vida, estamos embrenhados, estamos cheios de afazeres e que nos esquecemos muito de parar para agradecer, de haver momentinhos de gratidão, não é de haver uma constante gratidão, mas de existirem momentos de gratidão. Então, eu acho que esta é das ferramentas da clínica mais básicas, mais iniciais e que produz logo assim um impacto enorme. Uhum. Embora não sendo psicóloga, Mafalda, a gratidão estabelece alguns pilares na vida ou nem por isso? Eu acho que estava a ouvir a Marisa falar do parar para agradecer, não é? Nós estamos no contexto de há alguns dias, se estivéssemos nos Estados Unidos, estávamos a preparar o Peru para celebrarmos o Thanksgiving. É um dos feriados que eu acho que mais importa e que nós ainda não o importamos. Mas esta coisa de parar para agradecer, olhar para as bênçãos, não é? Quase como aí, nesta educação de nós recebemos coisas e estamos a agradecer como consequência. Eu acho que aquilo que muitas vezes, quando eu falo de gratidão, muitas vezes até publicamente, e no que eu escrevo, e na minha comunicação oral, nas formações, nas coisas que eu faço na comunicação, é muito tentar inverter o papel até da maneira como nós pensamos, que é a gratidão como causa e não como consequência. Não ser uma resposta quase de sintomática, né, a qualquer coisa que eu estou a sentir, né, as emoções, mas sentir que a gratidão pode caminhar comigo como raiz de uma maneira de estar na vida.
E eu sei que não deixa de ser um paradoxo, não é? Estamos a falar de alguém, por exemplo, e aqui vem muito esta questão de uma pessoa na minha condição física, de pessoa com deficiência, de todas as características que eu tenho, os desafios que eu tenho que lidar. A conversa é tipo, mas como é que ela consegue agradecer? O normal é, se calhar, acordar de manhã e já estar a mandar vir e queixar-se. Eu acho que há até uma inovação mental, e aqui daí sentir que a gratidão se calhar começa muito mais na cabeça, os meus psicólogos dirão, do que propriamente uma resposta de coração ou de uma arma emocional. secreta, não é? Uma espécie de uma arma secreta, podes usar. Porque é muito isto, eu decido ser grata. Isto também tem a ver com aquilo que tu valorizas e como tu olhas Sim. para a vida, não é? Um amigo nosso, conhecido de alguns de nós, disse uma coisa curiosa uma dada altura, que toda a dádiva gera uma dívida. Ouvi isto há 10 anos. E incomodou-me na altura, foi um professor meu lá na Católica, que o Paulo também teve. Disse, não, a graça não gera dívida. Graça é graças, não é dívida nenhuma. Mas a verdade é que nós tendemos a de repente até olhar para o outro e valorizar na outra pessoa certas coisas quando ela nos fez o bem. Aliás, olharmos para o amor de Deus, constrange-nos perceber que nós não tínhamos direito nem a oportunidade de ser amados. Como nos constrange alguém dar-nos uma prenda. Minha mulher lá em casa tem essa mania. No Natal vai acontecer agora outra vez. Fazemos o nosso orçamento, mais ou menos como é que são as prendas, mas alguém que surge no centro de repente a trazer-me uma oferta porque se lembrou, uma lembrançazinha. É uma questão de 2, 3 dias. Ela diz-me assim, se calhar também devíamos dar uma prenda àquela pessoa. Disse, mas a que propósito? Porque ela foi tão querida, tão generoso, não é? Estava a ouvir falar. Esta questão da gratidão tem a ver com a maneira como valoramos a vida. Ou vemos só aquilo que nos está em falta ou apreciamos aquilo que temos, não é? Eu creio que às vezes vivemos num regime complicado, que eu costumo chamar, e outras pessoas o síndrome de escassez. Ou seja, parece que estamos a dizer que a gratidão leva à ação, não é? Alguém dizia que ser grato sem demonstrar gratidão é como embrulhar uma prenda e não a oferecer. Sim. Ou sem ser generoso. Eu acho que gratidão e generosidade estão pegadas, mas isso é outra. Entramos aqui Mas aí noutros estamos mares. sempre a pensar na gratidão face aos outros. E às vezes esquecemos de uma coisa que é essencial, que é a gratidão em si mesma, naquilo que eu sinto. A gratidão que eu sinto pela minha vida, pelas coisas que usufruo, pelos relacionamentos que tenho, não só na dádiva ao outro. E por isso é que eu ainda há bocado estava a dizer a arma secreta. Eu acho que às vezes a gratidão, e isto foi uma descoberta que me levou muitos anos a fazer, de que pode ser uma arma secreta que me salva de muita coisa, de alguma depressividade, de alguma tristeza, às vezes de alguma falta de sentido. E esta gratidão, como consequência da graça que me é dada, gera em mim uma forma de estar. Até ultrapassa um bocadinho se calhar a noção de sentimento, é uma forma de estar. Sim, eu acho que não tem a ver com emoção. E se quisermos aqui sentar o senhor numa cadeira ali ao lado, falando até meramente na esfera humana, a maneira como tu dás valor às coisas, assim, estás grato por elas ou não, não é? Porque há pessoas que de facto dizem assim, esta pessoa queixa-se do quê? Tem razão para tudo, menos para se queixar. Ou temos aquela expressão, queixas de barriga cheia, como costumamos dizer, não é? Sim, sim. Porquê? Porque a pessoa se calhar está a dar mais valor àquilo que não tem, gostava de ter e não tem como quer, do que, como tu dizias, Marisa, que é, pá, só tenho mais é que estar grato, porque a minha vida, apesar das limitações e das o que for, há outras coisas que eu consigo viver, posso viver, porque senão passamos a vida a lamentar o que não temos e não desfrutamos daquilo que temos, por muito pouco que Mas seja. é o ter ou não ter, é o pôr em perspectiva e pensar que faço ou não faço, só que de outra maneira. E às vezes, quando nós dizemos a palavra faço diferente, não deixo de fazer, nós temos a tendência de achar que porque é diferente é mau. Não é? Tudo que é diferente daquilo que para nós funciona, para mim funciona de uma determinada maneira. E eu não consigo conceber que o outro consiga sentir satisfação, não é? Porque não faz diferente de mim. Então, como eu faço, não. Mas eu aqui, quando falo também de correr, que neste caso eu não corro, mas faz de conta, a milha extra perante a gratidão, é irmos mais além e se calhar também sublinhando por baixo as palavras do nosso amigo, é muito esta coisa de ser grata por tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. Até as dores, as perdas, os sofrimentos, e isso é quase Aquilo que não percebes, nem para a compreendes. sociedade normal de hoje, não é? Para aquilo que nós vivemos, falares disto com um adolescente, ou falares, é quase masoquismo. Eu esta semana dizer qualquer coisa do tipo, esta coisa de ser cristão, acho que está a ver, e começa a ser para os olhos de alguém, parece masoquismo.
E quando tu chegas a um estado, daí eu não olhar para a gratidão como uma emoção, a um estado de espírito, mas também de decisão, atenção, eu não sou altamente analítica e racional só, não é? As emoções estão cá todas, mas tem que ver com o chegares a um estado da tua vida em que percebes exatamente que se calhar a escassez, o não ter, o não fazer, o não chegar, o não acontecer, por exemplo, pode ser livramento, parar-te a precipitação, mudar-te a frustração, estas coisas todas que as pessoas às vezes são os tais sentimentos maus que elas têm que lidar. Se tu fores grato, exatamente por coisas que ao olho comum é esquisito seres, não é? Porque não é uma coisa boa, não é uma coisa de bem, não é uma coisa que te traz um sentimento positivo. Por exemplo, as pessoas não conseguem entender como é que eu, muitas alturas da minha vida, agradeci não andar, que é só estúpido, não é? Tens alguém que é tipo, epá, fogo. Porque se calhar, se eu andasse, era muito mais imperativo do que eu sou. Fazia muita coisa que eu sou obrigada a saber que não posso fazer o que me apetece. Percebes? Então, olhar para um estado da minha vida em que se calhar eu agradeço aquilo que é quase ridículo agradecer, é viver a gratidão como decisão. Eu estava a escutar-vos e a pensar, será que o português, agora o idioma, é limitativo quando nós dizemos obrigado? Não é? É uma expressão que, pelo menos nos idiomas que eu domino, não se usa, não é? Porque o obrigado, eu tenho... Sim, o obrigado tem de facto dois sentidos, não é? Como diz aqui, diria a Nossa Senhora Autora, quer dizer, em termos de português, é uma palavra homófona e homónima, agora já não me lembro disso há muito tempo, não é? Escreve-se da mesma maneira, diz-se da mesma maneira, mas tem um significado diferente. Eu posso ser forçado a ou grato por. Pois, é que não é, thank you, eu estou-te grato, não é? Estou agradecido. Merci, o francês, estou a receber a tua mercê, Será que isso pode nos, em termos culturais? Aqui o obrigado eu acho que é o sinto-me compelido a qualquer coisa. E o sentir-me compelido a vai um bocadinho na linha que aquilo que a Mafalda estava a dizer. É uma escolha. Eu acho que este ponto da decisão e da escolha é muito importante. Porque nós às vezes vivemos um bocado nesta fantasia que nos é imposta, não é? Que eu chamo a fantasia da Disney, em que achamos que por magia certas coisas nos vão acontecer. Género, com a maturidade, um dia eu vou crescer e vou ser mais grato. Sim. Isto vai-me acontecer e vai ser fácil. E temos que lembrar que isto tem que ser intencional. Se não for uma escolha, se não for uma decisão... Cultivado. Tem que ser cultivado, tem que ser investido. E vamos estar sempre contra a corrente. Ou seja, eu não vou acordar naturalmente um dia de manhã com problemas ou com restrições e lembrar-me de ser grata. Eu vou ter que ter uma forma intencional de tomar esta decisão e de perceber que este é um caminho. Portanto, isto de me sentir compelido eu traduziria muito esta noção do obrigado, sentir-me compelida a recordar que a gratidão me faz falta, me faz bem e que eu tenho que voltar a isto. Mas ter uma decisão minha, pronto, que depois vai também extrapolar para fora, porque depois a gratidão, também há estudos que comprovam que a gratidão melhora imenso as relações sociais, a forma como eu estou com os outros. Porquê? Porque eu aprecio, porque me fortaleço nas relações. Sinto menos defesas, estou mais aberto. É bom para todos, é bom para mim, é bom para os outros. Uma festa. Eu posso dizer-te uma coisa que foi, acho que deve ter sido, em 40 anos de vida, uma altura em que eu senti que a gratidão descompensada, como até todas as nossas características boas, né? Quando nós descompensamos ou temos em demasia uma característica que nós olhamos e dizemos isto é bom, mas pode se virar contra nós e pode ser uma coisa má, é que a gratidão em demasia depois faz-nos seres que não arriscamos, porque não vamos à procura da mudança. Isso aconteceu comigo, quando lembro-me perfeitamente entre 2011 e 2012, que eu era tão grata, porque achava que tinha o emprego certo, aquela pessoa que, segundo as cotas, estar a trabalhar e estar completamente inserida no mercado de trabalho, a fazer aquilo para o qual eu tinha efetivamente estudado, trabalhar ao pé de casa, ter as condições todas para alguém que tinha 23 anos na altura, é um bocado aquela coisa do pá, não mexe, porque eu sou grato.
não é? E tu às vezes achas, porque a sociedade também te diz, quando tu vais à procura de uma mudança, queres mais, estás a ser ambicioso, de onde é que isso vem? Claro que se tu canalizares tudo para saberes de onde é que vem, que é chamado, que é propósito, e neste caso a nossa linguagem comum, porque acreditamos em Deus, sabemos que não podemos ir à procura do fruto, mas tentar entender que isso pode ser uma resposta a uma decisão que às vezes tem muito mais de sacrifício do que propriamente de uma coisa aparentemente boa. Mas eu também acho que é importante falarmos disto, que é gratidão, às vezes pode-nos paralisar, que a mim paralisou-me algumas vezes, porque eu pensava assim, não, isto pode, se calhar eu tenho que estar conformada, não é? Porque uma pessoa que é extremamente grata por determinado uma coisa que tem ou que vive, então poderá um bocado aquela coisa de, se calhar eu tenho qualquer coisa que está a mexer comigo, para eu arriscar, para eu mudar, para eu correr a milha extra, mas não, não, porque assim parece que eu, se fizer isso, estou a ser ingrata perante aquilo que é o meu estado atual. Confundimos a gratidão com a insatisfação, porque a insatisfação não é necessariamente, outra vez, o português. Não é? A satisfação para mim eu vejo como a antítese da resignação ou do comodismo, não é? Normalmente esta palavra insatisfação tem aquela coisa, nunca está satisfeito com nada. Não, eu estou grato porque eu alcancei, mas eu não me vou acomodar, tipo status quo, a ver se isto não estraga, está tão bonzinho assim, porque eu continuo a querer viver a vida e descobrir o que ela tem e continuar a crescer e a amadurecer e o que for. E tem que haver sempre uma insatisfação quase que inerente ao crescimento, ou que desejares amadurecer e crescer. Lá está outra vez, eu quero fazer isso como resultado, estou grato porque eu estou a viver, mas eu quero continuar a crescer, a amadurecer, ser melhor pessoa, a ser mais significativo para quem me rodeia, ou estou sempre à procura da outra bolacha porque esta já não é tão boa, ou estou à procura de um outro reconhecimento e o que for. Através do obrigado, a insatisfação, nossa língua de facto às vezes não é muito agradável. Tem que haver sempre um desconfortozinho, não é? Se não houver um desconforto, depois arriscamos-nos a não sair de lá. E para haver este processo de transformação tem que haver algum desconforto. Mas mesmo no meio do desconforto, se conseguirmos criar este processo em nós da tal gratidão e de produzirmos isto de dentro para fora, temos sempre a ganhar. E às vezes levamos muito tempo a descobrir isto. Ou seja, o que estamos a dizer, parece-me, é que uma mesma situação, em alguns, gera um coração amolecido, grato e rendido, e a outros endurece, esfria e afasta. É isso? De alguma forma, sim, depende da forma como olhamos. Deixa-me só dar este exemplo. Falei com alguém esta semana, lá em casa, lá no Desafio Jovem, que achei muito curioso, que foi alguém que tem todas as razões do mundo para estar a ver o que está a viver. Nós temos esta tendência, vem um momento caótico à vida e de repente é como se recebemos uma notícia que nos desencanta, quase que nos diz que os nossos dias vão ficar limitados. E no caso desta pessoa era um diagnóstico de facto lhe trazia de repente ali algumas dores e uma perspectiva assim mais curtinha de alguns sentidos da vida. E de repente eu estava... o que a Marisa dizia, estava a ouvi-la, estava a conversar com ela e ela dizia, agora como é que vai ser? Inclusive isto causa algumas restrições alimentares, como é que eu vou ver agora a vida? E de repente a paragem que fiz foi, qual é a tua realidade agora? Porque nós estamos muito mais ligados àquilo que não temos e à incógnita, como é que vai ser, como é que eu vou dominar, que eu não sei como é que eu mexo nisso, do que dizer o seguinte, o que é que me trouxe até aqui? Não é? Que momento é que eu vivo agora? O que é que eu tenho na minha mão? E como ela está a fazer exercício, quer dizer assim, onde é que tu estavas há 2 anos? Uhum. O que é que tu vias? Pessoa eras há 2 anos. É que de repente nós, os momentos da vida trazem-nos, eu vou usar outra expressão, não endurecimento, amnésia. De repente nós esquecemos que se chegamos até aqui e estamos a poder enfrentar isto, é que é um caminho que percorremos de alguma forma, mais ao trambolhão, menos trambolhão, a malta conseguiu chegar até lá. Mas quase sempre estamos mais preocupados com e agora como é que vai ser o futuro, e como é que eu não posso ter aquilo, e como é que eu vou dominar aquilo, e como é que agora o meu regime alimentar, e como é que eu disse, está bem, mas e o que é que tu podes controlar? Não é? E o que é que está na tua mão fazer? E o que é que podemos decidir continuar a ser felizes por ter isto, por poder viver isto? Porque aquilo que tu não tens, se o médico diz que não tens, a menos que haja um milagre, não vais ter. E das duas, uma, ou passas a vida a alimentar, ou dizer assim, pá, mas graças a Deus, olha, eu cheguei até aqui, de que forma que eu possa usar isto e caminhar sobre isto e continuar a construir a vida sobre isto, não é? Mas não é um exercício fácil, porque aí é o que tu dizes, aí vem de repente as emoções ao de cima,
E a gente tem que fazer esta batalha aqui entre a razão e a emoção, sem que uma e outra percam validade. Por outras palavras, as pessoas têm tendência a fugir disto ou ficar revoltadas. São os dois extremos, não é? E eu costumo dizer, o grande processo é, o que costumamos dizer, é tens que processar, integrar. Mas o integrar não é tipo resignar, pronto, paciência, coitadinha minha, não, é processar. Esta é a minha realidade. O que é que vou fazer? Há mais vida, há mais estrada para percorrer. Mas vocês já pensaram que se calhar nesta distância de se tu fores grato, não tens a atenção das pessoas. Se fores alguém que te queixa, que se queixa continuamente, isso coloca-te em permanente canal aberto com relações de alguém que está atento a ti. Exemplo. Ou podes saturar e cansar a atenção dos outros. Eu acho que há muita gente nesta perspectiva. Eu esta semana li uma revista que o índice de solidão aumentou drasticamente. E enquanto nós, a minha geração, está habituada a ouvir falar, a palavra solidão está associada sempre a velhinhos, não é? A solidão é as pessoas, não é? Tipo a terceira idade, este país que está desertificado, quer dizer, vamos aumentar, é tudo um bocadinho, o significado vai parar àquele sítio, mas, ironicamente, dizia-se que o tal índice de solidão está a aumentar, e onde? Na faixa etária dos jovens adultos. Como é que os jovens adultos ainda estão a viver um bocadinho as consequências e os efeitos colaterais da pandemia, mas solidão. E o que eu acho é que é assim, quando eu digo a alguém ser grato é chato, é aborrecido. Eu acho que dá trabalho. Não, é tipo aquela coisa do pronto, és grato, feliz, pronto, olha, estou feliz por ti, sabes? Tipo, fim de papo. Mas se tu fores alguém que está, e aqui vou usar palavras difíceis, não é? Entras num processo de vitimização, o queixume, o calimero, não é? O calimero, tens o quê? Nunca estás sozinho, supostamente, porque tens a atenção. Tens os psicólogos, tens os amigos, tens a família, tens... Então, o que eu acho também é que esta banalização também das pessoas não quererem sequer aprender a exercitar a gratidão é muito medo de ficarem sozinhas. Sabes? É nesta perspectiva quase do... Porque se eu sou uma pessoa grata chateia, não dá conversa. Percebes? É como quem diz que se eu não fizer birrinha, não é como um bebê, ninguém vai ver se a fralda está suja, ninguém vai ver se eu preciso de arrotar, se eu preciso de comer. É um exercício anti-adulto. Eu acho que nós os tugas, se calhar os seres humanos, nós temos uma inclinação natural, salvo muitas exceções, graças a Deus, para lamber feridas. Lá está, para lamber feridas. Vamos lá ver. O medo de raiz que nós temos, entre outros, mas existencial, é o da rejeição. É de facto o que hoje em dia tem outros termos, que é o ser cancelado, o FOMO, não é? O célebre FOMO, Fear of Missing Out. Isso é que está, mas a raiz é a mesma. Esta coisa, porque nós não fomos desenhados para estar sozinhos. Claro. As estratégias depois que usamos é que, por um lado, podem ser até, digamos, benéficas durante algum tempo, o vitimizar, mas isso é doentio. Isso depois remete depois a outras coisas que nós crescemos com esta ilusão de que, e isso também acho que contribui para a gratidão, não há crescimento nem amadurecimento sem dor. Esta ilusão que a sociedade cada vez mais tem, de que isto crescer e amadurecer na vida, física, emocionalmente, espiritualmente, é uma cena que, quanto mais tranquilo, porreiro, os engulhos da vida e os percalços não pode. Isso é mentira. Não há crescimento sem dor. O problema é que depois a dor, dor, sofrimento, é uma coisa horrível, faz parte do processo. Uma nova cognição implica que eu lido com a insegurança de deixar a outra, que era a minha certeza. E depois não sabemos lidar com a frustração, com a gratificação que nunca mais vem. Então é uma chatice, malta. É mais fácil ser coitadinho. Só que o coitadinho também dura durante um tempo, porque depois temos que mudar de estratégia, porque lamber ferida já não dá. Claro. Porque a malta cansa-se, pá, fulano é um ingrato, nem vale a pena dar-lhe nada, nem fazer, nem dizer, nem sequer dar atenção, que isto apenas só quer é despejar lixo. Quem está em processo de relação de ajuda. Mas agora esquecer, porque nós enquanto
psicólogos, uma intervenção estritamente técnica, está muito bem balizada. Mas se pensarmos paralelo, com amigos, relação de ajuda, ou com pastores, o que for, chega a altura que a malta sente-se mais caixote de lixo do que propriamente alguém que está a ajudar. E já houve alturas que eu tenho que assumir isso, por muito escandaloso que seja, que disse, olha, se calhar já não sou a pessoa certa para tu conversares, porque já me sinto mais a vez de desopilar a tua bilis. Epá, eu também tenho bilis, a minha também é chata. Já me dá Estamos a trabalho que alimentar siga. a frustração, estamos ali num ciclo, não é? Vamos alimentando e parece que é um ciclo em que a pessoa não sai dali. Um bocadinho a ideia de tu tens a nuvem negra em cima de ti e só vês a nuvem negra. E queres que não- toda a gente esteja debaixo dela Sim, também. e que fiquem ali a curtir contigo aquela ideia. Até porque acaba por haver algum conforto nisto. O sintoma não surge por acaso, não é? Isso é o hábito, O é sintoma tem confortável. sempre... Nem é só o hábito, é porque resulta, Mafalda. Pois. Se não resultasse, não se mantinha. E depois há sempre quem acolha isso, porque tu sabes que há muita gente saltita de nenúfar em nenúfar, porque quando eu percebo que este contexto não me alimenta já a minha comiseração, eu vou saltar para outro lugar, porque Claro. até que me conheçam, até que me descubram. Claro. E isto é doentio. E até perceber que se pode efetivamente utilizar aqui uma força interior, que é a tal gratidão, para combater este sítio onde estamos. E eu continuo a acreditar que coisas banais como a gratidão e o amor são efetivamente as correntes de maior força. E mesmo, sei cá, os grandes estudiosos desta área da gratidão, agora temos o Seligman, que fala muito sobre a gratidão e que aplica muito até ao contexto terapêutico, e efetivamente é como se fosse uma espécie de um fluxo transformador que consegue quebrar, que consegue ir contra esta depressividade, esta tristeza, esta vitimização, este sítio onde as pessoas se encontram. Até eu trouxe-vos aqui para partilhar com vocês está muito agora na moda na Netflix o psiquiatra que é o Stutz, que fez um documentário muito giro, e ele tem um livro que se chama The Tools, e uma das ferramentas que ele utiliza é a imagem, eu adoro imagens, de um indivíduo que está muito triste por baixo da nuvem negra e que por detrás está um grande sol e que a única força transformadora é a gratidão. É a única que tem força para quebrar isto tudo. Portanto, ele tem aqui ferramentas giríssimas, mas esta é uma forma que eu tenho de partilhar com vocês aquilo que eu acho que é a tal boia de salvação que eu estava a tentar dizer-vos, que temos ao nosso alcance, que é uma arma gratuita, a tal arma secreta, que vem espalhada pela Bíblia a toda a hora, que devemos usar, que somos incentivados a utilizar e que muitas vezes não fazemos uso dela e que devemos incentivar até nos outros, porque resulta, vale a pena. Tu há bocado usaste uma palavra, desculpa, banal, mas que dá trabalho. Sim, sim. Não, o amor e a gratidão Então, logo é duas. banal, mas não é imediato, não é? E dá trabalho. Tens que investir, tens que cuidar. Nós somos todos filhos, não é? E a maioria de nós pais. O Francisco é o que filhos mais velhos tem. Pronto. E netos? E pronto, exato. Acho que um labrador ainda não conta e um hamster não conta como neto, mas pronto. Mas olhar para os filhos e pensar na nossa adolescência ou na nossa criação, os episódios mesquinhos, duros, difíceis, chatos, parece que desaparecem. E a gente lembra-se dos episódios grandes e da alegria do percurso. Será que eu estou a ser simplista demais? Não é? Olhando para trás nos teus filhos, eu de certeza, e eu lembro de acompanhar alguns processos desses, e tu ainda tens teenagers. Tenho uma filha adulta também. Mas não esqueçam que isto, ele mesmo depois de casarem, terem netos, as dores de parte continuam. Quando são nossos, não são sempre nossos. Eu acho que nós nunca conseguimos desligar esse. Sim, mas a sensação que eu tenho é que a distância do mau, do difícil, do duro, do investimento, é tapado pela gratidão de ver do bem-estar em que eles estão a desenvolver enquanto pessoas. Sim, eu não sei se eu percebo o que queres dizer. A expressão de tapado, eu acho que é mais. Nem sei se é o compensa, porque isto não é uma lei da compensação, isto é consequente, não é? Sim, passa menos. É como a Marisa dizia, isto é consequente, quer dizer, eu posso escolher, usando aquela expressão que ela estava, o que é que eu valorizo? Eu dou valor àquilo que eu estou a viver e tenho, daí eu evoco e sou grato por. A Bíblia, quando diz sermos gratos e agradecidos por todas as coisas, não é de facto ser masoquista, é aprender a dar valor àquilo que tem valor. Porque há alturas que tu não estás a perceber e tem. Com os filhos, há bocado conversávamos dois, eu e a Mafalda, a partilhar aqui algumas coisas, estivemos um bocadinho juntos antes, estavam a lembrar, por exemplo, do Simão.
de que este ano vivo aquele sonho de abrir o Coliseu do Porto e de Lisboa. E o que eu me lembro de dizer assim, pá, estava sozinho no meu carro, pensei, Senhor, isto 30 anos quase a aturar esta criatura para ajudá-la a cumprir o sonho dele. No fundo a gente fica, às vezes temos momentos, é tipo ali umas momentos de lucidez, de iluminação, em que a gratidão de facto fica mais à flor da pele, fica, não é? Depois de repente ficas grato por ver o percurso que eles estão a percorrer, o Tito, a Catarina, sei lá, os miúdos da Marisa, os teus, quer dizer, o problema é que a gente até às vezes neles só consegue estar grato quando são coisas assim mais uau, não é? E às vezes até relacionamos que, pá, até me portei bem, fiz um trabalhinho mais ou menos jeitoso. Mas isso é outra coisa. Eu acho que é interessante pegarmos nisso e pensar, isso até me traz alguma esperança, a ideia de que nós, no fundo, apesar disto da gratidão não ser uma coisa inata em nós, tem que ser desenvolvida, tem que ser decidido, tem que ser intencional, mas há partes boas que ainda são inatas, que é nós, por exemplo, fixarmos isto, que são os bons momentos. Estava-me a lembrar quando ouvi falar do parto. E lembro-me muito da sensação de quando estive lá da segunda vez a pensar, mas como é que eu me esqueci disto? Onde é que eu estava com a cabeça? Porque é mesmo assim, parece de alguma maneira houve ali um esquecimento e eu só valorizava o bebê e tudo mais. Depois lembrei-me, não é? Depois voltei-me a esquecer, depois pronto, passou. Mas o que eu quero dizer é que se calhar olhando para trás, sim, eu às vezes tenho um bocado já essa sensação. Há ali momentos que já quase não me lembro daquelas grandes dificuldades que eu tenho uma ideia de quando eram pequenos, do trabalho. Pronto, e há assim momentos muito específicos. Lembro-me agora das primeiras vezes que fomos deixar a Leonor à faculdade, a ideia de haver saído do carro para ir para a faculdade e são momentos de gratidão, de grande gratidão. Tens ali um glimpse, não sabes ainda tudo o que vai acontecer, mas é curioso que até acontece com eles. Bom, certamente vai acontecendo convosco. Nós de vez em quando estamos todos juntos e eles já são bem crescidos, às vezes evocam momentos e coisas que nós nem imaginamos. Há marcos que eles se lembram, não é? Nós associamos sempre os marcos às coisas felizes, aos momentos épicos e bons, às memórias que procuramos criar. Mas eles têm momentos também de dificuldade e momentos que às vezes houve um limite que teve que ser estabelecido, houve uma coisa mais complicada que hoje, fruto da maturidade, diz, eu hoje reconheço e estou grato porque aquilo foi determinante para eu conseguir ir noutra direção, ou eu para conseguir valorizar as coisas de outra maneira, não é? Isso é o nosso sonho. Ora, pois. Aliás, o que o Paulo há bocado dizia, né? Que aquela coisa do, ok, não são todos pais, mas somos todos filhos. Mas tu tens muitos filhos. Eu tenho verdade de filhos, tenho. Mas não deram duas de parte, mas dão outras. Mas o que eu quero dizer é que eu lembro-me, pá, aquela coisa que os adolescentes dizem, eu lembro-me, imagina, discussões em casa, eu não fui propriamente uma adolescente fixe, mas lembro-me de, naquelas picardias, vou dizer, um dia vais valorizar, eu não vou nada, não sei. E hoje, aos 40, pá, no outro dia já não sei o que é que foi, que estava a partilhar com o meu pai à mesa, estava a almoçar comigo e eu estava a contar-lhe uma das coisas que me estavam a dar trabalho de um filho que não é meu filho. E o meu pai estava-me a ouvir, muito calado, ele disse assim, que giro. Há uns tempos. Já te esqueceste. Lembro-me de teres tido essa conversa e dizes que nunca ias, não sei o quê, e agora estás a dar-lhe os conselhos que eu te dei. E eu disse, foi. Ele, sim, agora é aquela parte em que tu dizes obrigada por todos os nãos que eu te dei. Mas isso é poesia. Na altura, as sensações. E depois eu tive que dizer, mas aquilo ainda deu. Nós temos um colaborador na Acres que diz assim, ele é cabo-verdiano, obrigado. Obrigado. Bem, foi um privilégio estar convosco, conversar 2 dedinhos de conversa. Também foi bom. E voltaremos a estar juntos, espero eu, num futuro próximo. Como um peru. O Falamos em Casa é uma produção da Casa da Cidade. Encontram mais informação sobre nós em www.acasadacidade.com. Estamos juntos todos os domingos, às 9 e às 11, presencialmente e online. Que esta conversa seja um convite para nos visitarem.